E uma pesquisa mostrou que os incêndios florestais no Brasil entre 2015 e 2021 causaram prejuízos de 1 bilhão e 100 milhões de reais. Agora, neste ano, só em agosto, os incêndios no estado de São Paulo resultaram em perdas de 1 bilhão de reais. E isso reflete também no impacto aos cofres públicos para controlar as queimadas, além, é claro, de prejudicar a conclusão de acordos comerciais do Brasil com outros países. E a gente fala agora sobre esse assunto com o consultor de agronegócio, Celso Ricardo, que traz os detalhes para a gente. Celso, muito bom dia, obrigada pela participação. Bom dia, Celso. Bom dia, Carolina, bom dia, Valtendo, prazer estar com vocês de novo. Celso, começa falando para a gente sobre os setores mais prejudicados, né, em relação a esses incêndios aí. Carolina, nós vamos ter sérios problemas dentro de várias cadeias produtivas, né? Nós estamos falando da parte agrícola, mas também nós estamos falando da parte pecuária. Então, com certeza, nós devemos levar em consideração que as queimadas, elas vão causar problemas muito além daqueles que nós estamos imaginando a curto, médio e longo prazo. Nós temos os problemas ligados ao meio ambiente, que são problemas sérios que nós precisamos resolver. Nós temos problemas ligados às mudanças climáticas que vieram para ficar. E eu acho que essa situação das queimadas, tempo seco, ela vai ainda perpetuar por algum tempo. Me chama a atenção o Lula ter dito, né, que não estamos preparados para essa situação, mas as queimadas já se encontram no Brasil há muitos anos. Medidas já deveriam ter sido tomadas, né? E tudo isso tem um impacto diretamente na produção, como eu disse, agrícola e pecuária, e o pior, né? O mercado internacional está nos cobrando de uma maneira muito intensa a falta de providências que nós estamos tomando. Lembrando que, né, toda medida provisória, todo projeto de lei, a própria legislação no Brasil, ela é muito complexa, ela é muito bonita no papel, mas para nós que andamos pelo Brasil de uma maneira muito intensa, a gente vê que entre o papel, entre o bonito do papel e a prática, existe uma diferença, né? Um longo caminho a ser percorrido. Então, nós precisamos simplificar as nossas ações, objetivar elas, para que nós possamos tomar atitudes convincentes, lembrando que esses cenários eu acho que vieram para ficar ainda por um bom tempo. Agora, o que é preocupante é essa tentativa de sempre culpar o agro, como se o produtor rural ateasse fogo porque gosta, ou imaginar que o produtor rural não saiba a importância de uma palhada, a importância de um solo que precisa ter elementos vivos, organismos vivos, para que a gente tenha produtividade. Então sempre tem, no meio dessa discussão, o produtor rural. Gente, o que nós estamos vivendo hoje, Celso, é, na verdade, uma crônica anunciada há muito tempo. Parece que o fogo da agora queima menos do que o fogo do passado, quando, na verdade, a gente já vem, ao longo desses anos, tendo frequentemente aumento de queimadas, aumento de incêndios, e só em última hora é que a coisa vai agir. E agir porque o Supremo está provocando, porque não estão fazendo nada, só pensam em eleição municipal. Eu queria que você falasse um pouco mais sobre essas medidas anunciadas ontem, com a história de aumentar também as penas para quem comete incêndio criminoso, que ainda tem que passar pelo Congresso Nacional. O governador Caiado queria fazer isso em Goiás, Carol, não deixaram, não. Essas questões é do governo federal, é o governo federal. Enquanto isso, a coisa vai queimando e a consequência, como você falou, é para o futuro, é para a próxima, não só para a próxima safra, mas talvez leve 2, 3, 4 anos para poder recuperar a produtividade e a fertilidade desse solo queimado. Isso é uma situação que precisa ser lembrada e dita, né? Na realidade, são duas. O atual governo, ele vive, né, da premissa de muita oratória, muitas atitudes a serem tomadas, porém, elas não acontecem na prática, né? A culpa sempre é dos outros, nunca foi por uma falta de atitude ou prevenção do governo. E a outra situação que tu bem falou, com relação ao produtor rural, no Brasil, a prática de culpar o produtor rural, ela virou uma coisa normal. As queimadas hoje, elas trazem para nós perda de fertilidade de solo, né, diretamente, elas causam uma redução do potencial produtivo, ou seja, vai ter uma necessidade de aumento de custo por causa dessa perda de produtividade. Então, as queimadas, elas não vêm para ajudar em nenhum sentido. E aí nós entramos naquela outra situação. O Brasil, entre a prática de um crime
e a efetividade, né, da justiça brasileira também tem uma distância muito grande. Como a gente falou no início, né, as leis brasileiras elas são muito bonitas no papel, mas na prática leva-se muito tempo para serem colocadas, né, em funcionamento. Então, o que nós precisamos hoje seria, né, de um governo federal. E isso eu acho que é uma coisa impossível, tendo em vista o governo atual, esquecer a sigla partidária, os interesses do governo em si e se aproximar dos estados. Porque somente uma ação conjunta, agora, deixando o ego de lado, nós vamos conseguir ajudar esse produtor rural, tendo em vista essa catástrofe que está acontecendo aí. Essas queimadas é um crime, é um problema muito sério. Lembrando que o Brasil é um país de características agrícolas e tem na produção de alimentos a sua base na economia brasileira. Nós precisaríamos de uma ação conjunta entre todos, tomar as medidas para controlar esses focos e é imprescindível, né, que aqueles que praticam esse ato criminoso sejam punidos e punidos com rigor. Senão, daqui a pouco tempo isso vai estar acontecendo de novo e os problemas vão seguir perpetuando, né? Carol, e o mais incrível de tudo isso, Celso, é que, no fundo, você está, por exemplo, no caso você falou, bonito no papel, mas no papel nem tá bonito, Celso, sabe por quê? Quem é pego fazendo incêndio, alguma coisa, fica lá 2 anos e tudo mais. Tinha que ser algo como beber embriagado, e você corre o risco, dirigir embriagado, você corre o risco de cometer um crime, então você vai para a cadeia. Hoje o Brasil conseguiu evoluir nisso. Se você pega um lixo e queima na porta de casa, nesse período, você sim está correndo o risco de que esse incêndio com vento se espalhe para outras regiões. Muitos desses incêndios que chegam nas propriedades rurais, Carol, são iniciados nas periferias das cidades, na queima de lixo. Pois é, deveria ter uma legislação mais firme, né? E, Celso, quando a gente fala sobre os impactos, ainda sobre os impactos, isso também afeta os acordos comerciais, né? Esse é um grande problema, né? E foi por isso que eu disse que às vezes nós temos na realidade no Brasil uma legislação muito complexa, muito bem descrita, né? Que quando nós lemos a gente vê que é uma perfeição muito grande. Só que entre essa perfeição e a prática não existe por inúmeros fatores, né? O território brasileiro é muito grande, é insuficiente o quadro de pessoas que trabalham na fiscalização, a justiça não funciona, e isso o que acontece? Essa legislação bonita, nós tentamos, em alguns eventos internacionais, passar uma ideia de que o Brasil está sendo muito eficiente, o Brasil está trabalhando muito sério. Não estou dizendo que não estamos, mas nós estamos burocratizando mais do que sendo eficiente. E isso, com certeza, o mundo hoje, se nós analisarmos, né, 181, 183 países, enfim, existe uma discordância em termos totais, o mundo está produzindo alimentos. Alguns países mais e outros menos. Se nós levarmos em consideração essa situação comercial, né, e mais a flutuação do preço das commodities em si, o mundo vai criar um problema sério, porque o Brasil é um grande produtor de volumes, e isso vai nos acarretar problemas comerciais juntamente ao mercado internacional. Então, nós estamos, mais uma vez, trabalhando de maneira errada das fronteiras para dentro, nós não estamos sendo eficientes, e quando a gente fala sobre todos esses problemas, nós, consumidores, vamos sentir na mesa, no orçamento, no final do mês, na realidade já estamos sentindo, né, essa situação em termos de preço dos alimentos. E aí nós vamos assim, né? O aumento no preço dos alimentos vai no aumento, né, do IPCA. O aumento do IPCA vai no aumento da inflação. E isso está virando uma bola de neve que vai afetar todos os setores pela falta de atitude que nós estamos tendo, atitude prática e eficiente, para atuar em cima desse problema grave e apresentar, não só para o Brasil e para o mundo, uma ação conjunta e eficiente, mostrando que nós temos capacidade de podermos lidar com as adversidades que elas vieram para ficar, e nós precisamos mudar o nosso jeito de ver e agir com relação a clima, a solo, porque senão nós vamos entrar numa situação crítica em termos de produção de alimentos e isso vai afetar a economia brasileira. Contar que nós somos vitrine e janela para a COP30, o ano que vem, em Belém do Pará. O presidente Lula está indo para os Estados Unidos para participar da reunião das Nações Unidas. Geralmente o Brasil tem essa tradição de fazer o discurso da abertura. Vai ser certamente esse o foco, mas vamos ver o que o presidente vai dizer lá na ONU, qual vai ser a tônica desse discurso. Você imagina qual seja, Celso?
Eu estava vendo o pronunciamento do Fávaro, e eu sou muito contundente em dizer que todos os pronunciamentos que eu tenho acompanhado dele são um pouco desastrosos em termos de atitude e situações, né, a serem controladas e resolvidas. Ele trouxe para nós no pronunciamento agora no Mato Grosso também aquele texto muito bonito. Deve de ser a mesma prática do Lula lá fora. A própria Marina fala daquele jeito, né, mais contundente de que estamos fazendo ou não. E no pronunciamento do Fávaro eu vi que ele não tenha desclassificado as questões ligadas a meio ambiente, a clima, não. Tudo é muito importante e faz parte de um cenário complexo. Mas o maior ativo que nós temos hoje dentro do agronegócio chama-se produtor rural, na minha opinião, porque é dali, da propriedade rural, que saem os alimentos que serão processados, comercializados, e essa exportação traz esse dinheiro para o Brasil, que é muito importante. Eu acho que o Lula vai falar de uma maneira muito emocional, né? Vai usar a emoção na frente da razão, para tentar justificar o injustificável, que é a falta de atitude do governo hoje, atitude contundente para resolver esse problema. Então, sinceramente, eu não espero nada além disso, e na prática eu acho que ainda nós vamos sofrer com essa situação e vamos ter que orar bastante, né? Porque as chuvas vão ser as grandes responsáveis para que esse problema sério possa ser amenizado, talvez resolvido em algumas regiões, porque do governo, ações, como eu digo, contundentes e eficientes, a gente não está vendo para que esse problema seja resolvido. E pelo visto não está dando para esperar muito, né? Celso Ricardo, consultor de agronegócio, muito obrigada pela sua participação aqui na nossa programação do Agro Mais, viu? Obrigado, Celso. Carolina, Valtena, um abraço, obrigado eu e até a semana que vem. Bora rezar, né, Carol? Porque parece que não tem outra alternativa, esperar a chuva cair. A gente está olhando aqui pela janela, nem sinal. Daqui a pouco, no segundo bloco aqui, a gente mostra como é que está Brasília depois do incêndio lá no Parque Nacional.